neoplásica são as células parafoliculares, também chamadas de células C da tireoide. Quando a gente olha aqui nesse esquema, da unidade funcional da tireoide, que seriam o folículo tireoidiano, a gente observa que a gente tem as células foliculares, que circundam a substância coloide, e aqui na lateral nós vamos ter as células parafoliculares, que têm como função fisiológica a produção de determinadas substâncias, principalmente a calcitonina, e também acaba produzindo uma outra substância, que é o antígeno carcinoembrionário, conhecido como CEA. Isso é importante para a fisiologia e controle do cálcio, do metabolismo do cálcio, e também vai ser interessante no contexto de diagnóstico e segmento desse tipo de neoplasia. Felizmente, o carcinoma medular da tireoide, ele é extremamente raro, tá? Então, ele corresponde a menos de 5% de todos os cânceres da tireoide. O principal tipo de câncer da tireoide é o carcinoma diferenciado. Dentre eles, o que se destaca realmente é o carcinoma papilífero, que é de bom prognóstico. Então, dentro dos casos de câncer medular, o que chama muita atenção nesse tipo de neoplasia, 1/4 dos casos estão associados a uma condição genética de herança autossômica dominante, que passam de geração em geração. Portanto, tem uma fisiopatologia de herança familiar. Isso está associado a uma mutação germinativa no chamado proto-oncogene RET. E quando a gente pensa no câncer medular de tireoide familiar, a gente sempre tem que lembrar da neoplasia endócrina múltipla, principalmente a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, que tem como grande estrela exatamente o carcinoma medular da tireoide. E quando a gente tem a NEM2, a gente pode estar diante tanto da NEM2A, em que a gente tem a associação do medular da tireoide com feocromocitoma, que é um tumor na adrenal produtor de catecolaminas, e também com o hiperpara primário. E mais raramente a gente tem o NEM2B, que além do medular da tireoide, vai ter associação com o feocromocitoma e com um fenótipo muito clássico. Os pacientes, eles têm um hábito marfanoide, são pacientes longilíneos, com o rosto afilado, comprido, e tem a presença desses chamados gânglios neuromas de mucosa, que estão presentes em várias mucosas, como a gente pode ver aqui nessa figura, na mucosa da língua, na mucosa dos lábios e, eventualmente, nas pálpebras dos pacientes. Então, apesar de 1/4 ter essa herança genética, o restante dos pacientes que têm câncer medular tem o que a gente chama de câncer esporádico. Esse câncer esporádico, a gente não tem esse padrão hereditário e acontece eventualmente em qualquer tipo de pessoa. Apesar desse câncer ser esporádico, quando a gente vai analisar a tireoide, o bloco, né, a peça pós-cirurgia, mais da metade desses pacientes tem uma mutação dentro da tireoide também do gene RET, sendo uma mutação somática, né? Não é uma mutação na linhagem germinativa, mas uma mutação local. Então, a gente vê que tem muita associação desse tipo de tumor com essa alteração genética. Portanto, isso é extremamente importante. Qualquer paciente que a gente diagnostica com medular, mesmo que não tenha uma história familiar muito clara, para a gente pensar numa herança genética, a gente tem que fazer a pesquisa da mutação do gene RET. Isso muda a conduta, muda a indicação cirúrgica, muda eventualmente o rastreio de condições associadas, como de feocromocitoma e hiperpara, e a gente pode modificar até a sobrevida dos pacientes. Uma vez que quando o paciente tem essa mutação e a gente rastreia os familiares e encontra essa mutação, por vezes a gente indica até a retirada muito precoce da tireoide. Às vezes em pacientes com menos de 1 ano de idade, às vezes com menos de 5 anos de idade. Porque tendo a mutação do RET, a chance de ter carcinoma medular de tireoide é muito alta. A penetrância é quase 100%. Então, se é uma condição tão silenciosa, né, e que está associada a tanta morbimortalidade, a gente precisa ter um alto índice de suspeição. E a forma mais clássica de aparecimento do medular é um nódulo tireoidiano isolado. Então, a gente deve ficar atento quando a gente tem a presença de um nódulo da tireoide em pacientes que têm histórico familiar de câncer de tireoide ou já tem, sabidamente, histórico familiar de mutação no RET,
ou que tenham alguma outra condição que faça a gente suspeitar das neoplasias endócrinas múltiplas do tipo 2. Então, um paciente que já tem o diagnóstico de um FEL ou de hiperpara, que surge com um nódulo na tireoide, a gente tem que pensar no medular, ou outras associações, como a questão do fenótipo que eu falei da NEM2B, né? Os neuromas de mucosa, um hábito mais longilíneo marfanoide. Diante desses pacientes, sempre que a gente está diante de um nódulo e a gente suspeita que pode ser um medular, a gente precisa puncionar, fazer a punção guiada por ultrassom. E para auxiliar a gente no diagnóstico, a gente pode dosar a calcitonina no lavado, no aspirado, puncionado, ou eventualmente na imunocitoquímica pedir marcação para calcitonina. Uma vez que se a calcitonina no aspirado estiver elevada e na imunocitoquímica tiver marcação para calcitonina, a gente já tem o diagnóstico de um medular e vai precisar fazer o tratamento adequado. Como eu falei, as células C, que são as células neoplásicas, elas têm a propriedade de produzir calcitonina e CEA. E esses são os marcadores que a gente usa, tanto no período pré-operatório, até para estimar a extensão da doença, uma vez que, por exemplo, níveis de calcitonina acima de 500 num paciente, a gente já tem que pensar num medular metastático. E a gente também usa esses marcadores no pós-operatório, para acompanhar, através do tempo de duplicação desses marcadores, o risco de recorrência e o prognóstico dos pacientes. E aqui eu trago essa pequena imagem para vocês, mostrando que a gente no pós-operatório tem que seguir esses marcadores a nível de sangue, né? Quando o tempo de duplicação, ou seja, o tempo para que o nível daquele produto, daquela calcitonina, duplique no sangue é menor do que 6 meses, a gente vê que a taxa de sobrevida cai drasticamente. Então, quer dizer que as células do tumor estão se proliferando muito rapidamente. A mesma coisa com o CEA. Quando o paciente duplica de uma forma muito rápida os níveis de CEA, quer dizer que a doença está em progressão e, portanto, a sobrevida cai de uma forma muito significativa. Então, como que a gente trata esses pacientes? E por isso a importância de uma alta suspeição e de um rastreio adequado. O único tratamento com potencial de cura é a cirurgia, é a tireoidectomia total e, eventualmente, a dissecção de linfonodos locais. E a gente só cura o paciente quando a doença está restrita à tireoide. Quando a doença já está metastática, né, já tem um acometimento, inclusive, do pescoço, mas muito avançado, não adianta você ficar fazendo amplas abordagens cirúrgicas, porque isso não está associado a maior taxa de cura e, infelizmente, também não está associado ao aumento da sobrevida nesses pacientes. Essas abordagens pontuais das metástases estão associadas exclusivamente para controle local dos sintomas. Infelizmente, por ser uma doença por vezes silenciosa, até 20% dos pacientes já chegam para a gente com metástases. E aqui a gente vê paciente na linha de cima, um paciente sem doença metastática e vai ter uma doença exclusiva da tireoide, operou, a sobrevida em 10 anos é de quase 100%. Porém, se ele já tem doença linfonodal ao diagnóstico, a sobrevida em 10 anos já cai significativamente para em torno ali de 80%. E se o paciente já tem metástase ao diagnóstico, essa sobrevida em 10 anos chega ali aos 40%. E mesmo o doente chegando para a gente com metástases, muitas vezes a gente não inicia prontamente um tratamento com remédio, tá? A indicação porque a evolução do medular ela é muito variável, a gente não consegue prever. Tem pacientes que ficam com doença metastática estáveis por anos e que de repente tem um boom, uma explosão de doença. Mas tem pacientes que já têm uma doença muito agressiva de princípio. Então, na realidade, mesmo com as metástases, a gente só vai tratar com eventuais quimioterápicos tumores que estejam em progressão franca, ou seja, tumores acima de 1 a 2 centímetros e que estejam progredindo nos exames de imagem pelo menos 20% ao ano, ou eventualmente aqueles tumores grandes que estão associados a uma sintomatologia local muito importante e redução de qualidade de vida do paciente. E os remédios que a gente tem hoje mais atuais e que têm prolongado a sobrevida livre de progressão, na verdade, desses doentes, são os inibidores de tirosina quinase e os inibidores, agora mais atualmente, específicos do RET, que é o gene que vai estar mutado. Esses inibidores específicos do RET, infelizmente, a gente não tem disponibilidade ainda no Brasil, só em protocolos de pesquisa, e aí grandes centros, como o Instituto do Câncer de São Paulo,
fazem esse link dos pacientes que têm medular lá e que acabam sendo submetidos a esses estudos no exterior, com essas novas medicações, que têm um perfil de efeitos colaterais mais brandos. E é interessante ver que, como é uma doença muito agressiva e sem possibilidade de cura depois que ela saiu da tireoide, todos os estudos, o que eles almejam é aumentar a sobrevida livre de progressão. Então, a gente não tem, infelizmente, ainda com essas medicações, que são as medicações mais eficazes no tratamento, um aumento de sobrevida. A gente melhora o tempo que o paciente passa sem progredir, mas a taxa de mortalidade ainda não tem diferença em relação ao placebo. Aqui eu deixo para vocês o meu e-mail para contato, tá? E minhas redes sociais, e fico aí à disposição para tirar eventuais dúvidas e conversar mais sobre esse tema. A gente separou algumas perguntas, né, para te fazer. E ao final, se alguma das pessoas que estão participando tiver alguma pergunta, aí pode, se não quiser falar, pode digitar aí no chat que a gente vê e fala para você. Okay. A primeira pergunta é se esse tipo de câncer, né, ele tem uma alta taxa de cura. Então, as taxas de cura vão depender muito do momento em que é feito o diagnóstico. Infelizmente, como eu tinha comentado, até 20% dos pacientes já chegam com a doença metastática porque é um câncer muito indolente. Então, é aquele nódulo que vai crescendo de uma forma insidiosa, o paciente não percebe e se espalha de uma forma muito rápida. Então, grande parte dos pacientes já chega com sintomas associados às metástases, tá? E sintomas sistêmicos devido à produção da calcitonina e de outros peptídeos pelas próprias células tumorais. Então, assim, infelizmente, a gente inclusive indica esse teste genético para mudar essa perspectiva. Porque uma vez que o paciente tem neoplasia endócrina múltipla e a gente rastreia os familiares, aí a gente consegue mudar a sobrevida. Porque a gente faz tireoidectomia precoce nos pacientes que têm a mutação, uma vez que a gente sabe que eles vão ter carcinoma medular ao longo da vida. E nesse caso, quais seriam os principais locais, né, de metástase? Então, os sítios principais da metástase são os linfonodos da região do pescoço, o mediastino, pulmão, fígado e ossos. Por isso, assim, no segmento dos pacientes com medular, a gente acompanha com tomografia de pescoço e tórax, ressonância de abdômen e cintilografia óssea. Por se tratar, né, de um tipo de câncer raro, acho que é mais a sua opinião. Acha que tem um incentivo para os estudos, se eles são suficientes, né, para tentar reverter a situação? Tentar descobrir novas formas de evitar, que, como você falou, ele é mais descoberto quando já está mais avançado, né? Para ver se tem como descobrir mais recentemente e não só quando já tem uma pessoa da família, né? Uhum. Assim, em relação ao rastreio, na população geral que tem nódulo de tireoide, que é uma condição extremamente prevalente, realmente de guideline não está indicado ficar dosando calcitonina para todo mundo. A gente restringe a dosagem da calcitonina, principalmente para os casos que já têm história familiar, que já tem mutação do RET conhecida ou que tem algum outro tumor associado à neoplasia endócrina do tipo 2. É uma condição muito rara, então realmente a gente não tem tantos incentivos para a parte terapêutica, né? O que a gente tem visto é que, de uma forma geral, os tratamentos para câncer, a oncologia, a biologia molecular tem avançado muito nos últimos anos. Então, a gente tem visto mais esse desenvolvimento e tentativa de terapias-alvo para os cânceres. E fico muito feliz que, atualmente, tem 2 estudos que estão em avanço, o estudo com o seu percatinib, o estudo com prausetinib, que são as medicações bloqueadores específicos do RET, e que são as 2 drogas que têm a maior taxa de resposta objetiva. Então, quase 70% dos pacientes têm redução tumoral, o que para o câncer medular da tireoide isso já é excelente. Então, a gente está tendo realmente assim pesquisas atuais em terapias-alvo direcionadas para esse tipo de tumor, sim. Mas, infelizmente, no Brasil, não é uma realidade tão grande, a gente não tem tanto incentivo para essa área de pesquisa. E, infelizmente, a gente só tem acesso a essas medicações nos pacientes que são dos grandes centros hospitalares e que fazem esse vínculo com os estudos internacionais.
Em se tratando, né, do Brasil e também em Pernambuco, qual seria a incidência, né, desse tipo de câncer no Brasil e se tem algum caso em Pernambuco? Certo, assim, as casuísticas, né, de incidência e prevalência são muito baseadas em casuísticas internacionais, infelizmente. Mas eu estava dando até uma pesquisada, eu acho que o índice mais recente que a gente tinha era de mais ou menos 400 casos ao ano de carcinomas medulares de tireoide diagnosticados. E a gente tem esse tipo de neoplasia aqui em Pernambuco. Inclusive, assim, as regiões que têm maior caso de medular de tireoide são a região Nordeste e a região Sul e Sudeste. E em Pernambuco temos casos, até porque a gente tem o carcinoma esporádico, né, que é a maioria ainda, mas também temos casos de neoplasia endócrina múltipla, que devem ser referenciados para centros grandes, tá? Pelo benefício do acompanhamento multidisciplinar. E, inclusive, assim, na região Nordeste, nós temos uma das maiores famílias com uma mutação específica, que é a mutação 620, que dá NEM2A, que é uma família de Arapiraca, no estado de Alagoas. Então, é uma das maiores famílias descritas na literatura que apresenta neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A associada a essa mutação específica, que é a 620. Então, a gente tem sim no Nordeste, em forma geral, em Pernambuco também, em Recife e no Sul e Sudeste, principalmente. E também em se tratando, né, de genética populacional, existe alguma comunidade que é mais acometida? E também se é mais no gênero feminino ou no masculino? Então, por ser uma condição hereditária, a neoplasia do tipo 2, né, uma condição hereditária e é de herança autossômica dominante, que não é ligada ao X, não existe muita preferência pelos sexos. A prevalência no sexo feminino e masculino é basicamente a mesma. E não existe um nicho populacional mais acometido, mas é isso, existem realmente famílias, talvez por esse efeito fundador, algum ancestral lá atrás que já tinha mutação e passou para as próximas gerações em determinadas localidades e regiões do Brasil. Mas é importante também falar que não necessariamente a ausência de uma história familiar contradiz o diagnóstico de neoplasia endócrina múltipla. Existe o que a gente chama de mutação de novo. A mutação começou naquele indivíduo. Então, ele vai ser o primeiro caso da família e ele pode passar para as gerações futuras. Então, isso também tem que ficar muito na mente quando a gente pensar nesse diagnóstico. E em relação aos biomarcadores, né? Você falou da calcitonina, ele seria o único ou tem mais algum? Então, os dois principais que a gente faz uso é a calcitonina e o CEA, né? O antígeno cápsula embrionário. São esses dois marcadores que a gente utiliza. Diferentemente dos carcinomas diferenciados da tireoide, que a gente usa a tireoglobulina e que a gente também faz tratamento com iodo, o medular da tireoide é um câncer não diferenciado, né? Então, ele não é ávido por iodo. Infelizmente, a gente não usa esses outros marcadores que a gente usaria no papilífero para o medular. Exclusivamente calcitonina e CEA. E em relação às manifestações clínicas, né? Tem algumas mais comuns, além do nódulo? Então, perfeito. Assim, muitas vezes os pacientes, eles chegam com sensação de aumento do volume cervical, podem ter sintomas compressivos a depender do volume, né, da lesão nodular. Então, pode ter falta de ar, dificuldade para deglutição. Por vezes, eles já chegam com sintomas associados às metástases. Então, dor óssea associada a metástases ósseas, sensação de empachamento, aumento do volume abdominal associado às metástases hepáticas, falta de ar se tiver metástase pulmonar. E o próprio tumor, ele secreta calcitonina e outros peptídeos vasoativos. Então, os pacientes, por essa secreção aumentada da calcitonina, eles podem ter o que a gente chama de flushing, que é uma vermelhidão transitória da face, e muita diarreia. É muito frequente, pela própria ação da calcitonina e por esses outros peptídeos, um quadro diarreico. E já aconteceu, assim, de pegar paciente que estava investigando por diarreia e descobriu metástase no fígado, fez a avaliação da metástase hepática e viram na lâmina que era um medular e aí foram atrás da tireoide. Então, os sintomas são muito abundantes. Pode ser pela alteração cervical ou pelas metástases em si.
Então, no caso, esse tipo de câncer, ele é um tipo de câncer de difícil diagnóstico? Isso, assim, infelizmente, né, geralmente, por ser um câncer muito indolente, que vai crescendo aos pouquinhos e metastatiza com muita facilidade, o diagnóstico acaba sendo retardado, na realidade. É, portanto, tem uma certa dificuldade, sim, não é da prática do clínico geral ou de outras especialidades e acaba passando batido muitas vezes, por mais que os pacientes tenham sintomas que façam a gente ligar esse alerta. Acho que por isso a importância de estar trazendo essa conversa, né, para que mais profissionais de saúde tenham esse pensamento. Então, se é um paciente que já teve um feocromostoma, que é uma condição rara, e vem com nódulo de tireoide, poxa, eu preciso pensar no medular. Se tem uma história familiar muito significativa de câncer de tireoide, morte por câncer de tireoide, que é infrequente, eu tenho que pensar no medular. Então, fica mais esse alerta para que a gente consiga fazer o diagnóstico de uma forma mais precoce e evitar esses desfechos tão ruins que a gente tem, infelizmente, hoje em dia. Essas são as perguntas, né, que a gente tinha separado. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, né, falar, ou então pode colocar aí no chat que a gente fala por aqui. Vou avisar também que a gente vai deixar essa está sendo gravada e a gente vai deixar disponível no Instagram do Dora, porque até algumas pessoas da turma da gente pediu para deixar gravado para poder assistir a aula depois, que não ia poder assistir nesse momento. Então a gente vai deixar gravado por ser também uma coisa muito importante, né? Então outras pessoas que entrarem, elas podem acessar. Perfeito. Bem, eu queria mais uma vez agradecer, né, a sua presença, disponibilidade. Está sendo muito bom, foi muito boa a aula, até para a gente poder se voltar mais, que quando, em se tratando de tireoide, a gente só pensa mais no hipertireoidismo, hipotireoidismo, a gente nunca associa mais tanto a câncer. Então é bom para a gente despertar, né, mais interesse sobre isso e ver que tem outras coisas também, né, para a gente poder observar. Aí eu queria Perfeito. agradecer muito, mais uma vez, né, a sua presença e acho que ficamos por aqui. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, só queria agradecer também a oportunidade. Fico disponível para quem quiser mandar perguntas depois por e-mail, nas redes sociais. A gente vai trocando esses conhecimentos, acho super bacana, tá? Mas muito obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Então a gente termina por aqui, né? Mais esse Conversas Raras e logo, logo a gente faz outro. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.